Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e seja bem-vindo de volta à Lógica Zero. Hoje a gente vai provar a correção da lógica proposicional, certo? Então, a gente diz que o nosso sistema de prova é correto em relação à semântica, né? Quando se é o caso que um conjunto de fórmulas F deriva uma fórmula A, também é o caso que F é modelo para A, certo? Ou seja, ou que A é consequência de F, né? Então, né, o que a gente sabe? Que se f deriva x, existe uma prova formal cuja última linha é f deriva x, né? Além disso, cada linha é da fórmula x deriva y e é justificada por alguma das regras introduzidas nas aulas anteriores. O que a gente quer mostrar com essa demonstração é que se f deriva x, então f é modelo de x, né? X é consequência tautológica de f. Para isso, basta a gente verificar que cada regra introduzida no sistema corresponde a um esquema de consequência tautológica, né? Para poupar vocês de uma prova enorme, repetitiva, devido à quantidade de regras que a gente está usando, a gente vai mostrar para só três regras, né? Hipótese, eliminação da conjunção e introdução da implicação, né? Vamos começar com a hipótese. Então a conclusão dessa regra é f deriva y, né? E a gente precisa mostrar que, considerando as premissas, que f é modelo de y. Mas isso segue imediatamente da premissa, porque a premissa fala que, como é que é essa regra, né? Se y está em f, então f deriva y. Eu falo que segue imediatamente porque, né? Pela definição de modelo, para que uma atribuição A seja modelo de f, né? Ela deve ser modelo para cada membro de f, né? Então, em particular, ela tem que ser modelo para y, certo? Então essa é bem tranquila de provar. Agora vamos verificar a eliminação da conjunção. Ela fala simplesmente que se f deriva x e y, então f deriva x, né? Como a gente tem que mostrar, então, que é o caso que se x e y são consequência de f, então x é consequência de f, basta mostrar que x é consequência tautológica de x e y. Como é que a gente faz isso? Usando tabela verdade. Então a gente faz aqui x e y, combina todos os valores de verdade, faz a tabela da conjunção. A gente sabe que isso é verdadeiro só quando x e y são verdadeiros. Faz essa tabela implicando x. Então, verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro. Falso implica qualquer coisa verdadeira. Isso aqui é consequência tautológica, então essa regra também é correta, certo? Por fim, vamos considerar a introdução da implicação. Essa regra afirma que, dado um conjunto F unido com uma fórmula x, se isso deriva y, então você deriva que f deriva x implica y, certo? Então a gente precisa mostrar que se f união x, né, se isso é modelo para y, então f é f é modelo para x implica y, né? Então vamos supor que uma atribuição A ela seja modelo para um conjunto de fórmulas f e que a atribuição de x seja definida, certo? Então tem um valor para x. Então, se a de x eu coloquei zero, né? Mas se a de x é falso, então a gente sabe que A é modelo para x implica y, independente do valor de y, né? Por outro lado, se A de x for verdadeiro, né? Então a gente sabe que A é modelo para F união X, né? Mas pela nossa hipótese, né? Ou pela hipótese que a gente fez na regra, então A é modelo para Y, né? Então, para qualquer uma das atribuições possíveis, no caso essas duas, né? Ou X é verdadeiro ou X é falso, né? A é modelo para X implica Y. Então a gente verifica essa regra também. As outras regras a gente pode, são facilmente verificáveis, a maioria é por tabela verdade, aquelas regras de definição na realidade você nem tem que verificar, porque semanticamente elas são só abreviações, né? Mas então a gente provou que nosso sistema é correto, porque a gente mostrou que as fórmulas, né, de fato, elas geram verdades. Então a gente tem dois corolários interessantes, né? Então, que é, se x pode ser derivado do conjunto vazio, x é uma tautologia, e se não x pode ser derivado do conjunto vazio, x é uma contradição, né? Como é que a gente demonstra? Bom, se o vazio deriva x, né, por monotonicidade, um conjunto f deriva x para qualquer conjunto, ou seja, qualquer conjunto, se o conjunto vazio deriva x, qualquer conjunto deriva x, porque o conjunto vazio é elemento de qualquer conjunto, né? Ele está em todos os conjuntos.
E pelo teorema da correção, então F é modelo para X para qualquer conjunto de fórmulas F, né? Segue então que A é modelo para X para qualquer atribuição A e X é uma tautologia, né? Então, como é que a gente mostra o de cima? Bom, é a mesma... o de baixo, né? É a mesma coisa do de cima, só que você usa a definição de contradição, né? Porque, bom, se não x pode ser derivado do conjunto vazio, então não x é uma tautologia, a negação de uma tautologia é uma contradição, certo? Além disso, a gente pode usar essas demonstrações para mostrar que fórmulas são equivalentes, né? Não essas demonstrações, usar demonstrações em geral. Se você pega duas fórmulas A e B, né? Você fala que A é equivalente a B com respeito à probabilidade, ou isso é estranho falar em português, mas A é provavelmente equivalente a B, né? E é probabilidade, não é probabilidade, quando acontece as duas coisas. A deriva B e B deriva A, certo? Então segue do teorema da correção, né, que se elas são equivalentes com respeito à probabilidade, também são tautologicamente equivalentes, né? Faz bastante sentido. Agora o que a gente poderia fazer é se questionar sobre as conversas dos teoremas corolários aqui apresentados, né? Você fala assim, se uma fórmula é consequência tautológica da outra, isso quer dizer que sempre vai ter uma demonstração, né? Se duas fórmulas são equivalentes, a gente sempre pode mostrar a sua equivalência do ponto de vista sintático. Ou em outras palavras, né, as regras que a gente tem são capazes de capturar todas as verdades da lógica proposicional. Se isso for possível, como a gente aprovou a correção, então consequência sintática e consequência semântica, né? Ou se você preferir, derivabilidade e consequência tautológica, elas capturam as mesmas inferências na lógica proposicional, né? A gente chama isso de teorema da completude e vai ser um objeto central da conclusão desse curso, né? Antes a gente vai falar de várias coisas, vai falar de prova por indução, vai falar de resolução, mas enfim, isso vai ser um dos pontos finais do nosso curso, né? Mas por hoje é isso, obrigado por assistir.